Hoje eu tenho um papo sério contigo. Hoje é o seguinte, para de normalizar a ideia de privação quando se trata de tratamentos de desinflamação, emagrecimento, reequilíbrio mente-corpo do Ayurveda e do Yoga. Você não está se privando de nada. E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui hoje. E você já sabe. Tá no YouTube e ainda não me segue? Começa a seguir. Tá no Spotify aí, ou melhor, se inscreve no canal. Tá no Spotify e ainda não me segue? Siga Ayurveda Brasil Podcast, vem cá pra vinheta e manda esse episódio antes da vinheta. Manda esse episódio para quem entende que os cuidados naturais do Ayurveda e do Yoga, que são super potentes e que reequilibram seu corpo e mente profundamente, eles são privação. Não são. E a gente vai conversar sobre isso bem seriamente, mas com muita leveza. Bora pra vinheta agora sim e vem falar sobre esse tema comigo. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Van, por que tratamento, que autocuidado, que a melhora da nossa alimentação, de rotina e assim por diante, a gente não tem que encarar como privação? Eu não estou me privando de um monte de coisa? Na verdade, não. E eu vou te dizer uma coisa hoje. Durante muito tempo, eu entendia isso também como privação. Até que eu comecei a aplicar a minha própria metodologia, que depois eu desenvolvi, que é essa que eu digo para você, que é mudança de chave. Quando a gente começa a preparar o nosso corpo junto com a nossa mentalidade, com as nossas emoções, a gente muda tudo, gente. Mas muda tudo mesmo. E por que eu tô falando isso? Olha só, até hoje, olha que faz anos que eu já tô nessa vida de Ayurveda e Yoga, tô muito feliz, tô me sentindo muito bem. Mas faz também anos que muitas vezes as pessoas insistem, elas, tipo, quase me obrigam a que eu coma determinadas coisas que eu digo não. E aí você fala assim, mas mãe, se você tá dizendo não, você tá se privando. Não. Por que não? Tem uma coisa que é o hábito. Assim como você cria os hábitos ruins, você também cria os hábitos bons. E é por isso que eu insisto tanto em fazer mudanças graduais e não em mudanças radicais. Porque com uma mudança radical, você muda tudo e você não inseriu esse hábito novo. Então é pesado isso. É muito difícil a gente manter. Agora, uma mudança gradual, você vai colocando pequenos elementos saudáveis no seu cotidiano e esses pequenos elementos, você vai se acostumando tanto com eles que você não vai sentir falta daquilo que antes você fazia que não era saudável. E foi exatamente esse fluxo de acontecimento que aconteceu. Fluxo de acontecimento que aconteceu é ótimo, né, gente? Mas olha, foi justamente esse fluxo de transformações que eu vivi, tá? E que eu vivo ainda. Porque não pensem que eu sou a perfeitona, que faço tudo certinho de Ayurveda e Yoga. Eu não sou assim ainda, talvez daqui a alguns anos eu seja. Mas eu faço uma baita de uma alimentação boa, eu tenho uma baita de uma rotina boa e eu tenho algumas coisas que eu me permito porque ainda não é o meu momento. E ponto. E eu tenho muita tranquilidade para falar isso para você. Porque isso mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa desinflamada, então funciona, mesmo gradualmente, saca? E aí, o que acontece? Vou dar um exemplo concreto. É muito comum, mas é muito comum. Por exemplo, em lugares, sei lá, vamos supor que estou num bar e as pessoas pediram comida. E aí, eu não tô afim de comer aquilo lá. Por quê? Porque eu sei que aquilo eu vou comer, vai pesar, é de noite e tal, não sei o quê. Então eu peço algo mais leve. Dentre o cardápio, eu olho o cardápio, peço uma coisa mais leve. Como isso e tá. Por quê? Porque eu acostumei a fazer algo assim. Então eu comi, já tá, já não como mais, já foi. Eu não preciso ficar pedindo um monte de comida, uma na sequência de outra, porque sigo comendo compulsivamente. Eu já perdi isso. Então, se eu tô ali, eu comi o suficiente para ficar bem, para ficar satisfeita, e aí eu já não preciso comer mais. E quando chegam outras porções e etc., é muito comum causar estranhamento nas pessoas. Elas ficam, pega mais, come mais. Você não vai comer? Tipo, não. E esse foi um hábito muito saudável que eu incorporei. Por quê? Porque quando a gente vai, no geral, quando a gente sai para festa, para bar, para isso, para aquilo, quando você começa a ver uma quantidade de comidas, o que a gente faz? A gente come automaticamente. E o que eu fiz? Um fluxo de transformação, muito simples, na verdade, mas que era levar atenção para a minha fome.
E se eu tô com fome, eu vou e como já algo que é como se eu estivesse jantando, entre aspas, né? Ou seja, eu como para ficar satisfeita neste momento e pronto, depois eu já não preciso mais da comida. E eu não sinto falta. Então já não é privação, porque foi mudança de hábito. É por isso que eu insisto tanto, meu amor, minha vida, minha flor. É por isso que eu insisto tanto na constância. Mas aí você vai falar assim para mim, mas então no início era privação, porque afinal de contas no início você sentia falta. Também não, no início é disciplina. Sabe por quê? Porque no início, o que eu fazia? Vou utilizar o mesmo exemplo, certo? O que eu fazia no início? Se chegava alguma coisa que eu tinha muita vontade de comer, eu ia lá e pegava um pedaço. E tá. Ou seja, matei a vontade. A vontade já não está mais ali, eu já não me privei daquilo. O que eu fiz foi mudar a forma como eu consumia aquilo naquele momento. Ao invés de ser algo sem nenhuma consciência e compulsivamente, passou a ser algo com consciência, sem ser privação e ao mesmo tempo sem ser compulsivo. Então não é nem um extremo e nem outro. Mas para isso, você tem sim que desenvolver esse ponto-chave que é a consciência. Se você não desenvolve a consciência, você vai ter que sim ficar ou na privação ou então nessa ideia de faz tudo de qualquer jeito, né? Então, faço tudo de qualquer jeito e pronto. Quando você começa a desenvolver consciência, você consegue atingir o seu ponto de equilíbrio. Isso é muito legal. Então, não é a privação que vai te garantir saúde, porque a privação demais vai chegar um momento que você vai ter tanta vontade de fazer aquilo que você vai chutar o balde e falar, desisto, isso não é para mim. Então, seja bacana com você mesma. Ou seja, vai incorporando hábitos, mas deixa uma folga para que você não se boicote depois. Isso é achar o seu ponto de equilíbrio. E eu sei que é difícil, principalmente para quem mora nas grandes cidades, é difícil a gente chegar num ponto e falar, show de bola. Muitas vezes esse trajeto não é um trajeto simples, né? Uma trajetória tão simples. Mas, se você se despir do que as pessoas falam, se você se despir daquilo que as pessoas acham que é certo, que é errado, vai ter um monte de opinião, vai ter um monte de coisa, e começar a focar na sua conscientização, você muda a chave. Então presta muita atenção nisso, que essa diferença que eu estou dizendo, que não é privação. Não, a gente não tem que normalizar os regimes drásticos, as dietas drásticas, a alimentação que não pode nada, a rotina que não pode nada. Isso também não pode ser normalizado por causa de uma coisa, da nossa saúde mental. A gente está numa época que muita coisa que é normal nos faz mal. Então, que a gente tem que olhar para o normal com consciência. E a partir desse olhar para o normal com consciência, você vai conseguindo falar, isso me faz mal, isso não. Isso eu posso continuar. E isso? Bom, eu vou escolher este ponto e eu vou começar a mudar este hábito na minha vida. Então, se eu sou uma pessoa que saio muito e como muita porcaria à noite, eu vou, por exemplo, começar então a comer essa mesma porcaria, só que em um único momento, ao invés de eu ficar comendo a noite inteira, eu vou, entre aspas, como se eu estivesse jantando, sem me empanturrar. Comer para eu ficar satisfeita, nem com fome e nem cheia demais. E aí, acabou a minha noite de comida. Então, ou seja, você já inseriu um hábito saudável. Quando eu conseguir fazer isso, putz, o meu próximo passo vai ser pedir uma alimentação mais saudável e só experimentar um pedacinho disso aqui que eu gosto muito. E aí você mantém esse. Ou seja, gradualmente você vai mudando um hábito. Até que chega um momento que o seu corpo não aguenta comer mais o pesado. E o seu corpo vai dizer, foi ruim isso aqui que você fez comigo, viu? Foi bem ruim. Tô me sentindo mal, tô me sentindo pesado. Isso é hábito, isso é constância na sua vida e por isso não é privação. Sacou? Então você utiliza esse ensinamento agora nas suas festas de fim de ano, porque eu vou dizer uma coisa. Este aqui
é o nosso último episódio de Ayurveda Brasil Podcast de 2024. Sim, sim, sim. Por isso é que eu tô falando sobre privação. Então, ao invés de você chutar o balde nas festas de Natal e do Ano Novo, você vai comer com consciência. Pode comer a porcaria, porque afinal é Natal e Ano Novo. Mas você vai olhar para essa porcaria diferente agora. Você vai falar, se eu tô no almoço, eu vou almoçar, vou ficar comendo o dia inteiro. Vou sentar e vou colocar o que eu quero no meu prato e vou almoçar. Se eu tô no jantar, eu vou jantar, não vou ficar comendo a noite inteira. E aí, durante o dia, chazinho de gengibre para digestão, aguinha morna para digestão e bora aproveitar muito esse fim de ano. E eu vou aproveitar esse momento e vou te dizer uma coisa. Eu sou muito, muito, muito grata a você que escuta o Ayurveda Brasil Podcast e que, ó, eu tenho uma pessoa que eu atendo que, uma fofa, ela vai saber quem é, né, a Fê. Vou falar a Fê, porque assim eu não entrego ninguém, mas assim, ela é maravilhosa, né? E ela fala Vanflix. Bom, para quem faz Vanflix, que nem a Feira aqui no podcast, que já ouviu do primeiro até agora, ou que começou a ouvir e está ouvindo sempre, muita gratidão, assim, de todo o coração. E eu espero que cada coisa que eu fale aqui, que eu comente, tenha realmente melhorado a sua saúde, mente, corpo e emoções. E eu tenho certeza que o ano que vem vai ser um ano de muito mais reequilíbrio, de muito mais saúde, de muito mais emoção, de muito mais emoção boa, não emoção ruim, de muito mais emoção livre de toxicidade, de muito mais leveza para vocês, para mim e de muito mais contato nosso, com certeza. Feliz Natal, feliz Ano Novo e um 2025 realmente potente, alegre, feliz, cheio de reequilíbrio de saúde, mente e corpo. Namastê por sua presença durante todo esse ano. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas, mas que agora entra de férias e só volta em fevereiro de 2025. Continua acompanhando aqui o canal do YouTube, que vai ter umas surpresinhas de férias, mas o podcast volta o ano que vem. Muita gratidão. Feliz Ano Novo!